Boa noite a todos. Espero que estejam bem instalados, bem dispostos, felizes por aqui estarem, pelo menos tanto quanto nós. Hoje temos mais uma vez um convidado especial. Muito especial. Vindo da mesma casa dos mesmos convidados das últimas semanas, do SECA. O Jorge Santos já nos visitou mais do que uma vez. Não, uma. Duas vezes. Foi duas? Uma vez. Ok. Tinha ideia que já foram duas vezes. Duas vezes. Não. Esta é a terceira. Ah, é? É assim. Quem Tinha diria? ideia disso. Ok. O alemão está cada vez mais presente. Além de colaborador do SECA, já muitos devem saber que também é o criador da Luz da Razão, uma das últimas editoras, ou se calhar a última editora espírita ou espiritualista do mercado. E vamos deixar falar o Jorge, que é o que interessa hoje, não é? Ok. Jorge, já agora para a semana podes vir outra vez para compensar aquela que te esqueceste. Não me esqueci. Então, boa noite. É verdade. Ainda hoje vinha a falar que o alemão cada vez está mais presente. Eu esqueço-me das coisas. Então, obrigado a todos, obrigado pelo convite. É com prazer. Isso, uma pessoa diz sempre isto, não é? Bem, eu hoje trago-vos Ítaca. Ítaca é o nome de um poema cujo autor se chama Cavafis. Ele é grego, ou foi grego, nasceu em Alexandria e esteve entre nós entre os finais do século XIX e os inícios do século XX. Nesse poema, o Cavafis fala-nos de uma viagem, de uma longa viagem. Uma viagem desde a juventude até à velhice, desde a pobreza até à riqueza, desde a ignorância à virtude da sabedoria. Foi um poema que, quando eu o li, me inspirou brutalmente. Lia-o e tinha a certeza que Cavafis não era espírita, mas isso para dizer que não importa. Nós temos a mania de pôr rótulos em tudo e etiquetar tudo. Quando o que importa... O que importa é a essência. A essência faz parte de tudo. Ou então nós negaríamos a primeira questão do Livro dos Espíritos. Está em tudo. E é tudo. Então, o último terceto deste poema diz-nos que "E sábio como te terás tornado, tão cheio de sabedoria e experiência, já terás percebido à chegada o que significa Ítaca." Então isto pressupõe que houve um início, houve uma viagem e houve uma chegada. Então, ao ler isto, eu pensei na minha viagem, na nossa viagem. Uma viagem em que cada um de nós é o único ator principal. E é também aquele que escreve, que determina o sentido e a direção da sua viagem. Então é nós e a nossa caminhada. E isso levou-me a fazer aqui um subtítulo a esta palestra, que é Eu, o autor e ator da minha história de vida. É que nós gostamos muito de partilhar as coisas que não são boas. Foi por A, foi por B, foi por C, são as companhias. E normalmente quando o sucesso bate à porta, fui eu. E raramente usamos a equipa também para partilhar, ou então isso vai na segunda parte, porque em muitos dos casos até fica politicamente correto. Mas neste caso, quer que nós queiramos, quer não, nós somos os únicos autores e os únicos atores e aqueles que decidem sempre e a cada momento o que vamos fazer a seguir. Se os outros contracenas são importantes, são, mas eles não decidem por nós.
quando eu digo, ok, está bem. Quando eu digo, ok, está bem, foi uma decisão que eu fiz. E a responsabilidade é minha. Não é partilhada, é minha. Porque eu podia dizer não. Então comecemos a nossa viagem. E vamos começar esta viagem porque cada viagem é constituída, tal como uma caminhada, por um passo inicial. Então cada viagem é constituída por dias. Vamos pegar num dia da nossa viagem. E para simbolizar o dia, começamos a dizer que o dia começa ao acordar, ou de manhã cedo, isto estamos numa manhã. Mas tudo seria fácil e bonito, e tinha muitas rosinhas e uma música celestial, se fosse um dia onde nós acordamos bem com a vida, apaixonados connosco ou por alguém, apaixonados por tudo e mais alguma coisa. Isto seria fácil. E quando as coisas são fáceis, elas não nos suscitam muito de nós. Nós aprendemos essencialmente com o que é difícil. O que é difícil existe para nós validarmos o que sabemos e aprendermos um pouco mais sobre. Então vamos imaginar que o nosso despertar ocorre quando nós estamos de mau humor. Naqueles dias. Ou então naqueles dias onde aquele enorme problema que nos atormenta há vários dias, imediatamente, ao acordar, vem à nossa mente, enche-nos por completo e nós só temos vontade em parar o despertador e dizer não quero sair daqui, não existe mais nada, vou continuar a dormir, que isto é que é bom. Eu quero esquecer. Então esse é o dia que nós vamos ter pela frente. É o dia onde nós vemos, por mais sol que esteja, vai estar nublado, por mais sol que esteja, tudo nos vai parecer cinzento e tudo nos vai parecer tempestuoso. Este é o nosso dia. Por mais sol que esteja, por mais céu azul, por mais calor, por mais pássaros, este é o nosso dia. Então, quando o nosso dia terminar, se nós decidirmos que é por aqui, ok, está bem, e nada fizermos e continuarmos nesta sintonia, qual é a probabilidade de ele terminar? Cinzento, tempestuoso, nebuloso, ventoso? Ou o sol vai raiar? Se eu nada fizer, qual é a probabilidade que eu tenho no final? Acabar como começou ou pior? Ou com o céu azul, lindo, e eu afinal vou ver que o céu está limpo? É claro que a probabilidade é que tudo continue igual ou pior. Então, somos nós, uma vez mais, que determinamos a coisa. Esta imagem é por demais conhecida por todos. Quando nós temos um problema, pensamos que esta quantidade de água que está aqui neste copo é o nosso problema. E pensemos que o copo é o sistema, é o que envolve o meu problema. Vamos chamar, para simplificar, a nossa vida. Aquela que nós conhecemos até aquele preciso momento. Então, nesse preciso momento, como é que nós, quando olhamos para o copo, o que é que nós dizemos que vemos? Um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Diga-me-ão que isso tanto faz, que é mais ou menos, que é a mesma coisa. Sim, é verdade. Se o copo tiver 100 ml de capacidade, se ali nós tivermos 50 ml de água, sim, ele tem sempre a mesma quantidade. O copo, ele não muda, como a circunstância da nossa vida não muda até ali, foi o que foi, é o que é, e a quantidade de água, ou seja, o nosso problema, entre aspas,
também é o mesmo, 50 mililitros. Então pode parecer que tanto faz dizer que ele está meio cheio ou que está meio vazio. Pode, matematicamente falando. Mas a forma como nós abordamos, a forma como nós dizemos se está meio cheio ou se está meio vazio, tem tudo a ver com a forma como nós nos posicionamos face à vida, como nós nos posicionamos face aos nossos problemas, face à nossa vontade de os trabalhar e de os resolver. Então depende muito da forma como nós olhamos, nós pensamos, nós sentimos o nosso problema. Essencialmente passa por aqui. Então, passa também por nós vermos isso e começarmos a questionar-nos como é que nós nos posicionamos na nossa vida. Que olhar temos para ela? É um olhar positivo, esperançoso? Ou derrotista? Ou sempre cinzento? Sempre macambúzio? Sempre pessimista? Então, quem é que tem o poder de alterar a forma como nós nos posicionamos? Quem é que tem o poder de alterar, de dizer que o copo está meio cheio ou está meio vazio? O vizinho? A nossa esposa, o nosso marido, o nosso amigo, o nosso tio, o nosso primo? Ou nós? De certo que somos nós. Apenas nós temos essa capacidade de mudarmos a forma como nós olhamos para a coisa. Então, nós temos que aprender a identificar qual é a emoção ou quais são as emoções que despertam em nós, que tocam em nós, que nos fazem mover. Para Paul Ekman, que é um psicólogo norte-americano, não sei muito bem se ele ainda está por cá, porque neste momento ele já deve estar nos 90 e muitos. E eu na internet não consegui saber se o homem já tinha ido até ao outro lado. Mas então dizia ele que ele estudava a fáscia e as nossas emoções. Para ele existem 6 tipos básicos, a saber, o medo, a raiva, a tristeza, o nojo, o espanto e a alegria. Ele sintetizava nestas 6 os sentimentos, as sensações que nós todos temos. Então, quantas vezes é que cada um de nós consegue identificar, naquele caso em concreto, qual destas 6 básicas predomina em nós? Quantas vezes é que nós conseguimos identificar no nosso companheiro, no nosso colega de trabalho, na nossa amiga, no nosso amigo, qual destas prepondera num determinado momento, quando eu sou simpático ou nem por isso, quando eu dou um raspanete que demais devia estar calado, quando eu teço aquela crítica fabulosa, porque nós somos ótimos a criticar. Quando é que eu consigo identificar isto? E hoje, qual foi destas emoções aquela que mais existiu desde que nós acordamos até agora? Dir-me-ão, já passei se calhar por muitas, sim, ok, mas qual é aquela que esteve mais tempo em nós? Qual é aquela que foi mais vincada? Se nós agora, de repente, vos pedíssemos que fechem os olhos e, num estalar de dedo, revejam a vossa vida até onde se lembram e digam quais são as emoções que até hoje logo vêm à vossa mente.
Quais são aquelas que rapidamente se lembram? Foi aquela em que nós todos temos aquele medo do futuro? Ou foi a nossa raiva, sei lá, pelo nosso vizinho que não para de fazer barulho e eu quero dormir? Ou pelo meu chefe que não sabe fazer outra coisa senão me chatear? Ou connosco, porque não tenho capacidade de dizer ao meu chefe vá bugiar? Ou a tristeza. Aquela tristeza que eu não sei bem porque é que eu a tenho, mas acho-me tão confortável nela. Aquela tristeza que parece que me embriaga, porque eu não consigo aquele emprego que eu quero. Mas aquele emprego é preciso ser especialista em ecologia. Sei lá, engenharia do ambiente. Mas eu só sei letras, sou jornalista. Mas aquele emprego é técnico. Mas eu não quero ser técnico, eu quero ser jornalista. Então, mas eu fico triste na mesma. Então, é a tristeza para connosco próprios, porque nós não nos conhecemos assim. Ou aquela desilusão. Porque eu não consigo. Mas não consegues porquê? Não consigo. Mas quanto é que tu te esforçaste? Bem, eu tento. Mas tentas. E o que é que fazes? Eu tento. E eu desiludo-me. Ok. Mas a desilusão faz parte do processo. Ela é importante. Mesmo que nós façamos alguma coisa e nos venhamos a desiludir a seguir, duas coisas podem ser possíveis. Primeira, eu pus expectativas acima das minhas capacidades. Ou achei que aquilo ia ser fantástico. Eu vou ao cinema porque eu tenho a certeza absoluta que quando eu de lá sair, saio novo, esqueci os meus problemas. Vou ter mais energia. E quando saio, rapidamente esqueci a história que vi no filme, a realidade toma conta de mim e eu volto a estar desiludido. Se calhar mais do que quando entrei. Porque a minha expectativa era de que o filme fosse o ato milagroso. E o filme apenas se conseguiu, me embriagou, entre aspas, no bom sentido, alguns minutos, enquanto ele durou. Se conseguiu. Ou a alegria. Foi a alegria que nos veio à cabeça, a alegria dos nossos filhos que nasceram, dos nossos sobrinhos, a alegria dos miúdos que nós nos entretemos, ou estudamos, ou brincamos, ou sei lá o quê. Ou a alegria, pura e simplesmente, de estarmos a olhar para o mar e aquilo nos dar um prazer imenso. E se for um bocadinho mais exigente, assim mais ambicioso, ou apenas isso, a alegria de estar vivo aqui, a aprender uma vez mais. Ou foi o primeiro beijo? Quem é que se lembrou, assim num lápis, aquele nosso primeiro beijo? Um momento marcante. Aquele que muitas vezes nós quase que transpirávamos por todos os poros e mais algum que tivéssemos. E pouco fica desse primeiro beijo. A probabilidade, no entanto, é que, na maioria das pessoas, o que rapidamente vem à nossa mente é o lado negativo. É aquilo que eu não tive. É aquilo que mal me fizeram. Foi o emprego que eu perdi. Foi sei lá o quê. Em detrimento do que foi positivo. Mas a tua vida foi só coisas negativas? Não. Mas foram maiores. Mas desde quando é que quantidade quer dizer qualidade? Nem que seja apenas uma só qualidade. Então peguemos nela. Ancoremos-nos nela, suportemos-nos nela.
para nos dar o oxigênio que nós precisamos para continuar para a frente, porque eu consegui aquilo. Eu consegui passar por tantas coisas más. Tantas coisas que me fizeram chorar, que me fizeram sofrer. Tantas coisas que me tiraram ao chão. Eu consegui passar por isso tudo. Então isto não é ótimo. O meu avô dizia-me uma coisa fantástica. Dizia-me que pancada que não quebra a espinha só lhe faz bem, enrijece-a. Eu na altura achava que ele era louco. Completamente doido. Eu achava, só dizia, opa, não sabes o que dizes. Mas ele sabia muito bem o que dizia. E o meu avô não tinha nenhum curso de psicologia barata, nem cara. Era pedreiro e tinha a 4ª classe. Então, esta capacidade de preponderar o negativo ou o positivo depende apenas e só de nós. Somos nós que decidimos aquilo que nos vai marcar. Sim, eu sofri para caraças. Sim, fui muitas vezes ao chão. Sim, eu chorei muito. Sim, é isso tudo. Mas eu estou aqui, não estou? Então quer dizer que eu passei, suplantei isso. Custou? Ok, está bom. Foi difícil? Certo. Voltando a citar mais uma pessoa que me marcou na minha existência, chama-se minha mãe, e ela dizia-me uma coisa, se tu fosses fácil, vinhas com o manual de instruções. E a coisa vai por aí. Então, em vez de olharmos olhamos para aquilo que nós conseguimos suportar, que nós conseguimos passar. Então, será que é correto dizermos que aquilo marcou-me negativamente? Aquilo marcou-me de uma forma pesada? Ou será mais correto dizermos que eu permiti que aquilo me marcasse negativamente? Quem é que manda em mim? Eu. Portanto, isto faz-me lembrar aquela história do Gandhi, quando ele foi uma das vezes preso, levou pancada para cacete, e quando saiu, os jornalistas interrogaram-no a ver se o iam apanhar da curva. E se ele realmente tinha alguma coisa contra os britânicos, finalmente, pois já que eles sabiam que ele tinha levado e poucas. Se ele estava zangado, irritado, se tinha alguma coisa contra eles. E ele disse-lhes que não, porque não lhe fizeram mal nenhum. E que estava tudo bem. A história é mais ou menos esta. Ou seja, aqui o nosso amigo Gandhi, ele decidiu que aquilo que lhe fizeram não o marcaria. Também há um verso de uma canção que nós conhecemos, do nosso cancioneiro, que diz que não há machado que corta a raiz ao pensamento. Ou seja, por mais que aconteça, por mais que nos façam, o meu pensamento, o que eu penso, o que eu quero pensar, mantém-se. Então sou eu que determino. Sou eu que determino quem é que me vai marcar. Sou eu que determino se os medos vão tomar conta de mim. Se eu realmente quero ter medo, ou se eu realmente quero ir atrás da causa para saber o que é que me está a fazer medo ou causar receio. Dizem os especialistas que os nossos medos estão sempre muito de braço dado com a nossa ignorância. Certo? Quando nós nos pusemos nas caravelas para correr o mundo, havia um cabo que era o das tormentas. Porque achávamos que ali que terminava o mundo, estava lá um gigante que comia tudo e mais alguma coisa, nós íamos ficar todos coitadinhos desta para melhor. Mas nós passamos. E este não, quando de repente o das tormentas vira ao cabo da boa esperança. Mais uma vez, estamos aqui no copo meio vazio ou no copo meio cheio. E são os mesmos. Aqueles que se determinam uma coisa que depois passaram a dizer que era outra. Ou somos nós que permitimos que os nossos fantasmas tomem de assalto
a nossa morada. Tomem de assalto aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, a forma como caminhamos, como estamos. Quem é a companhia que nós queremos? Quem é a companhia que nós temos? Aquela que nós queremos. Aquela que nós convidamos. Seja consciente ou inconscientemente. Então, se ela existe, são campainhas que tocam a dizer: põe-te alerta, meu. Põe-te fino. E não é para fora que tu tens que olhar, é para dentro. Porque o segredo está dentro. Ou estão aquelas fobias que nós vamos alimentando, ou as nossas invejas. Como é que ela consegue ser mais bonita que eu? E como é que ele consegue ter o carro sempre novo, último modelo, quando o meu já tem 27 anos? Para não falar nas nossas irritações. Sim, porque aqui ninguém se irrita, nunca, jamais em tempo algum. Ok, eu hoje a caminho daqui, eu dizia a alguém: bom, o meu pavio é curto. Bem, para ser sincero, eu acho que nem sequer, já tenho um bocadinho de pavio, porque aqui há uns tempos nem pavio tinha. Portanto, nós nunca nos irritamos. E quem é que decide se eu me irrito ou deixo de irritar? Hã? Convites temos todos a toda a hora e a todo momento. É só querermos. Então continuamos a estar no eu. Eu decido se quero. Se isto é fácil, eu falo de cátedra. Não é. Mas também sei que não é impossível. Porque há outros que me mostram que eles conseguiram. Que eles vêm conseguindo. E se outros, basta que exista pelo menos um que consiga, que eu tenho a certeza absoluta que ele não é diferente da minha pessoa, não é feito de material diferente, não é nada geneticamente diferente daquilo que eu sou, então eu também sei que vou conseguir. Basta eu querer, mas vai dar trabalho. E é bom que eu tenha essa noção. Então somos nós que determinamos o que nós queremos para nós. Se determinamos se isto é a nossa companhia ou se nós pretendemos ir por um outro caminho. E há quem diga que é o caminho da retidão, da alegria, da fraternidade ou da solidariedade. São só apenas alguns que eu fui buscar. E fui buscar aqueles que nós enchemos todos a boca a falar deles. Fica politicamente correto. É bonito dizer: eu sou solidário, eu sou fraterno, eu sou alegre. Até quando? Eu sou solidário com o meu amigo até que o meu clube não perca contra o dele. Aí a coisa já começa a ficar mal. E se no final do campeonato for o dele que venceu, aí eu vou ter que, se calhar, vou-me chatear. É melhor nem o ver durante uns tempos. Estou aqui a brincar com um exemplo de lá na Caprina. Mas as coisas devem ser analisadas naquilo que nos parece mais fácil. Porque nós estamos normalmente mais atentos àquilo que nos parece mais difícil. E negligenciamos o que é mais fácil. O que acontece é que quando nós fazemos rapidamente coisas ditas simples, mais fáceis, muitas vezes. E quando elas se somam todas umas às outras, elas começam a condicionar mais a nossa forma de ser, de estar, de pensar, de agir. Então somos assim, quando chegam as outras. Ou seja, é como se nós quiséssemos fazer 100 flexões quando ainda nem sequer conseguimos fazer uma. Então é bom que nos treinemos naquilo que é fácil. É bom que nos treinemos naquilo
que nos leva àqueles chamados valores, que nos leva àquelas chamadas energias. Como eu queria que a minha energia fosse positiva, está ok. E o que é que tu fazes para isso? Quantas vezes é que tu dizes, não é por aqui, é por ali? Quantas? Quantas vezes é que tu cedes? Quantas vezes é que tu dizes, não, eu não quero. Eu sei que vou ficar mal até. É quase como quando nós estamos a largar, sei lá, o cigarro. Custa para caraças. Mas a decisão é nossa. Porque ele está sempre ali prontinho. E a vontade, Então, somos nós que alimentamos, somos nós que criamos, somos nós que damos força a tudo aquilo que nós vimos, aos fantasmas, aos medos, às fobias. E se nós, enquanto nós andarmos neste enlevo, nesta quase tontice aguda, mais cedo ou mais tarde, eles vão nos dominar e vão nos aprisionar. E nós vamos ficar prisioneiros dos nossos fantasmas, dos nossos medos, dos nossos vícios. Mas nós não foi para isto que nós fomos criados. Não foi mesmo. Quando nós fomos criados para sermos livres. Não para sermos prisioneiros nem da natureza, nem do fatalismo, mas para ser livres. E foi isto, quando um dia o Pai nos criou a todos, para nós sermos livres. Então urge mudar. Certo? Isto é facílimo. Ok, eu vou mudar. Vamos complicar. Mas como? O trabalho agora é que vai ser... onde é que eu vou buscar esta resposta? Ao vizinho do primeiro esquerdo? Ao meu patrão? Ao padre da freguesia? Ao centro espírita? Nada disso. Eu vou buscar isso em mim, cá dentro. Vejamos o que é que diz o Kardec na questão, ou melhor, o que é que disseram ao Kardec na questão 908. Como definir os limites, o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Todos nós sabemos o que é que isto quer dizer. A resposta que todos devem saber vai-nos parecer extremamente óbvia, como sempre. Diz ele, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Isto é a introdução. Os espíritos têm uma forma brilhante de responder. Eles primeiro começam assim, como se não fosse nada, e depois, e este não, quando de repente, vão lá direitinhos. Mas também quando não vão, o Kardec era o chato, voltava a perguntar. O assunto resolvia-se. Mas se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então, nada mais do que devíamos dizer até aqui. Tudo depende da forma como eu quero. Quem é que tem, ou quem é que tem o poder do leme na mão? Quem é que decide o que vai fazer a seguir? Eu ou fora do eu? Porque quando a coisa é fora do eu, é por aqui. Vai cair e vai esmagar. Bom, mas também nós sabemos que a coisa depois tem sempre retorno. Tudo se salva nesta terra. Tudo bem. Mas continuando. Toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da espiritual. E o contrário.
todo o sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e aproxima-o da perfeição. Esta foi a forma como os espíritos sintetizaram a coisa, que nós olhamos para ali sempre, claro, é lógico. Sim, claro, é lógico. Nós é que adoramos complicar tudo. Sempre. Porque ainda não sabemos. Normal. Mas por isso não vale a pena desanimarmos. Nós apenas ainda não sabemos. Mas vamos saber. Como? À custa de nós. É fácil. Não há problema. Nós temos tudo aquilo que precisamos. Sempre. Desculpe interromper, posso colocar Pode. uma questão? O prazer de comer é uma paixão animal, da natureza animal. Sim. Mas, se me permite a minha opinião, eu acho que se o homem não tivesse prazer na alimentação, Sim. não conseguia aguentar este planeta. Claro. Portanto, o prazer obtido na alimentação, isto é a minha opinião pessoal, desde que sem excessos, Uhum. ficas obeso, Sim. doente, Sim. acho uma coisa elevadíssima. Claro. E esse texto, numa primeira abordagem, parece criar uma sensação de que tudo que é de natureza animal distancia o homem da natureza, de um ser espiritual. Então é uma coisa... Percebe? Sim. E eu não concordo muito com isso nesta visão, porque eu acho que o prazer de comer é uma coisa maravilhosa. Perfeito. Porque sustenta o nosso corpo. Nós sem um corpo não conseguimos ter uma experiência, nós espíritos não conseguimos ter uma experiência física. Sim. É uma coisa elevada. Claro. Concorda comigo? Em absoluto. Mas também deu a resposta àquilo que eu... O senhor usou aí uma palavra-chave. Excesso. Se for Agora, veja... Mas E- mesmo nessa resposta, o slide anterior, tem lá, quando tu te deixas dirigir pela Sim. paixão, Exatamente, é isso que eu ia dizer. tu a dirigir Nós temos a paixão. a história. Nós temos de olhar sempre a história em cada momento. O nosso problema é que nós gostamos logo de passar do 8 para o 80. Nós não analisamos a perfeição do hoje. É como aquela ideia, se me permite, que nós nascemos para sofrer. Nós estamos aqui numa terra de provas e expiações. Não é para ser felizes, é para sofrer. Nada que é. Os espíritos próprios nos dizem que nós somos os artífices da nossa infelicidade, na grande maioria dos casos. Nós estamos aqui para ser felizes, tanto quanto podemos ser. Este tanto quanto podemos ser quer dizer o quê? Tem a ver com o nosso entendimento, com a nossa evolução, porque nós estamos aqui. Ou seja, vamos imaginar que neste planeta a cota de felicidade é 10%. Então eu espero que todos também, eu estou aqui para ser 10% feliz. Ponto. Tudo que eu puder ser feliz, eu vou ser. E não há caso, não há esse. Porque a única coisa que eu tenho que ter é se sou eu que tenho a decisão, sou eu que decido ou é alguém que decide por mim. Está dentro ou está fora. Quando nós passamos ao excesso, é o excesso que me domina. E eu deixei de ter o prazer. Aliás, advém algum sofrimento depois. Mas eu não consigo sair daquele ciclo vicioso. Só queria acrescentar, posso já? Sim, já agora. É que normalmente nós esquecemos que todo ser humano não deixa de ser um animal. Claro, ainda. Não somos uma pedra. Temos uma parte. Não somos uma pedra. Correto? Sim. Continuamos a ser reino animal. É- Independentemente do extrato, da categorização, como lhe quiser chamar, deixamos de ser um ser animal. Se de acordo com a biologia é verdade. Então nós estamos aqui a falar que nós precisamos de mudar. O que é que nós precisamos de mudar? Acima de tudo, o pensamento. E chega. Chega.
E a vontade sem isto... Ok, a primeira parte é o pensamento. Enquanto eu não mudar cá os fusíveis, o computador central, a coisa não vai funcionar. Mas se eu não lhe associar a vontade, eu vou sucumbir. Também não chega lá. Também não chego lá. Mas também eu posso ter muita vontade. Mas se eu não pensar, normalmente chama-se boa vontade. Ok? As consequências normalmente não são muito boas. Ou, melhor dizendo, há uma enorme probabilidade da coisa dar azar. Por isso é preciso saber. Aquele exemplo muito trivial, alguém é atropelado na rua, caiu, bateu com a cabeça, e eu vou lá tentar apanhar a pessoa e não sei o quê. Ok, até podia ficar benzinho da Silva, e eu coloquei o tetraplégico. Apenas e só, porque eu não percebia nada daquilo, mas tive muito boa vontade. Sim, mas saiba que perante a lei, se você não prestar auxílio a qualquer pessoa caída, está sujeito a ser Sim, mas o auxílio chama-se 112. Exatamente. Já é o auxílio. É o auxílio. Vou chamar alguém com mais conhecimento. Exatamente. Eu O estive no auxílio... hospital esta semana, 9 horas, dentro do hospital, Está desgraçado. chamei o 112 e pedi, mande o carro funerário, porque a ambulância já não é preciso para me levar para casa. Mas esses são outros 500. Então, Isso não foi vontade, isso não foi escolha minha. isso é outro assunto. Nós podemos, agora, se não afastamos. Então quando nós associamos isto, nós estamos a dar início à mudança. E nós fazemos sempre que aprendemos sempre com tudo e com todos, estamos sempre disponíveis para aprender. Aquela fase fantástica que nós tivemos e que nós a deixamos, nós devíamos continuar a ser crianças sempre. Aquela treta de que fica mal sermos crianças, que fica mal sermos crianças, é ótimo. Ou então aquela nossa mania de mandar calar as crianças quando elas continuam a dizer, mas porquê? Mas como? Porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Aqueles porquês que nos irritam. É um crime. Uma criança só pergunta, uma criança, quando faz uma pergunta e tem uma resposta, ela só volta a perguntar se a resposta não lhe fizer sentido. Porque quando a resposta lhe fizer sentido, e não é estar calada, é responder à pergunta. Quando a resposta fizer sentido, ela cala-se. No dia seguinte, ou passado 2 dias, ela pode voltar à carga. Quer dizer que ela já trabalhou a informação e que ele nasceu-lhe uma nova coisa. E como é que é? E então quando as perguntas são daquelas coisas que nós sabemos, então aí porque nós nem sequer sabemos. Sei lá como é que vou responder à criatura. Então a melhor forma é estar calada, que isto não é para a tua idade. Ok? 99, para aí, Exatamente. se esquecem que já foram crianças. Então, mudar implica aprender. Sempre. Mas implica também dar. É claro que aquela frase bonita, politicamente correto. Darmos sem esperar nada em troca. Sim, é verdade. Mas deixemos a parte bonita da frase e olhemos para a essência dela. É verdade. Caso contrário, é melhor chamarmos um contabilista para tratar das contas, porque aquilo tem que ter uma margem de lucro. Ou então nós somos bons gestores, pode ser também. Vem outro verbo fantástico. Amar. Ok. Amar o próximo, como a nós mesmos. Tá bom. E nós conseguimos? Não. Então nós desistimos? Também não. Por isso está aprender e dar.
antes. Aprender a como é que eu faço melhor, a como é que eu chego melhor ao outro, a como é que eu consigo antever. Certo? É isto que nós fazemos. Nós fazemos tantas vezes isto inconscientemente, com os filhos, com quem amamos. Principalmente quando estamos na fase de querer conquistar o outro. Porque depois é meu, pumba. Esquecemos rapidamente do filme. Mas nós já conseguimos pôr em prática durante algum tempo. Conseguimos antever que aquela coisa ia fazer feliz a pessoa. Conseguimos. Por que esquecemos logo a seguir? Porque somos uns calaceiros. Para não falar que somos uns egoístas. Mas isto era mais fácil. Nós achamos que dizer que somos egoístas fica bem. Fica. Se nós sentíssemos isto realmente. Mas nós simplesmente achamos que fica bem dizer que somos egoístas. E então, enganei-me. Então nós temos que, com isto tudo, essencialmente nós temos que nos alegrar. Alegrar, essencialmente, por tudo aquilo que nos rodeia. Alegrar porque hoje acordei. Alegrar porque hoje vim aqui. Hoje aprendi a mexer no Facebook. É verdade. Eu tenho alguma relutância com aquela coisa. Hoje aprendi a publicar algo no Facebook. Fantástico. Tenho ali até as notas para saber como é que eu faço. Porque eu esqueço. Verdade. Mas isto é bom. Hoje vi uma capa fantástica para o próximo livro. E escolhemos. Valeu o dia. Mesmo que a palestra seja uma seca, para mim, já valeu o dia. Lamento. Então nós temos que começar, mas é já hoje. Hoje o processo começa. É hoje. Não é amanhã. É hoje. Porque só se aprende fazendo. E nós não vamos fazer nunca nada bem à primeira. Mas nunca. Exatamente. Então toca a fazer. Porque somos nós que fazemos a nossa vida. Não é o vizinho, não é a mulher, o marido, os filhos, não é nada disso. Somos nós que fazemos. Quando muito eles são bons reflexos, são espelhos, mandam-nos feedbacks constantes, que nos ajudam a saber que se afinal é como se fossem faróis, quando andamos no mar, ou as estrelas que nos guiam, para saber se nós estamos aí no caminho certo ou nem por isso. E tal como eu dizia no início, porque nós somos os únicos autores e atores da nossa história de vida. Somos só nós, mais ninguém. O guião da nossa vida, aquela página em branco que o Pai todos os dias coloca à nossa frente, somos nós que escrevemos nela. Sempre. Por muito que isto nos doa, porque nós não gostamos muito de ter tanta responsabilidade. E é mais fácil dizer que foi a chata da vizinha que me obrigou a que eu tivesse que estrangular o cão dela. Não é nada disto. Então é sobre isto, sobre esta viagem que eu vos disse, que no fundo fala o Cavafis. E então é na voz do Sean Connery que nós vamos ouvir esse poema. Esperamos que o som esteja ótimo. Ótimo. Yes, sir. You're welcome. As you set out
journey is a long one, full of adventure, full of discovery. Lystragonians and Cyclops, angry Poseidon, do not be afraid of them. You'll never find things like that on your way, as long as you keep your thoughts raised high. As long as a rare sensation touches your spirit and your body. Lystragonians and Cyclops, wild Poseidon, you won't encounter them unless you bring them along inside your soul. Unless your soul sets them up in front of you. Hope that your journey is a long one. May there be many summer mornings when with what pleasure, what joy, you come into Harbour Scene for the first time. May you stop at Phoenician trading stations to buy fine things, mother of pearl, coral, amber, and ebony, sensual perfume of every kind. As many sensual perfumes as you can. And may you visit many Egyptian cities to learn and learn again from those who know. Keep Ithaca always in your mind. Arriving there is what you're destined for. But do not hurry the journey at all. Better if it lasts for years, so that you are old by the time you reach the island. Wealthy with all you have gained on the way. Not expecting Ithaca to make you rich. Ithaca gave you the marvelous journey. Without her, you would not have set out. She has nothing left to give you now. And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have understood by then what these Ithacas mean. Então, enquanto mantivermos o nosso espírito elevado, nós não vamos ver os nossos fantasmas. Enquanto colhermos tudo aquilo que os nossos dias têm para nos dar, aprendermos com tudo, iremos enriquecer-nos dia após dia. E a nossa viagem seguirá em frente, como sempre, até Ítaca. É certo que todos nós já chegamos ao que quer dizer Ítaca. Ainda não chegamos à sabedoria quando lá chegarmos. Mas hoje é um dia extremamente importante, como ontem foi e o amanhã será. Hoje apenas é mais um dia da nossa jornada, da nossa vida. E todos são importantes. Então façamos de cada dia uma verdadeira viagem à nossa Ítaca. Recusando a tristeza, não aceitando as angústias que todos os dias estão prontas a ser servidas, rejeitando o medo. A qualquer momento nós temos medo, nem que seja de aranhas.
afastando-nos de discussões que não levam a nada, que não conduzem a nada. Mas querendo estar naquela discussão que constrói, que alicerça, que aprofunda, que nos tira dúvidas, que nos ajuda a ver outro ponto de vista, que nos ajuda a encontrarmos no meio de tantos pontos de vista. E desta forma fortalecemos aquela fé que Kardec nos fala, que ela é raciocinada, porque é o nosso raciocínio, é o nosso pensamento que está continuamente em ação. Sendo certo que nada na vida é estático e tudo é dinâmico, e que aquilo que hoje é verdade, amanhã nem por isso. E vai haver um dia que vai ser mentira. É verdade. Faz parte do dia a dia. Então tenhamos atenção à forma como nós olhamos para as coisas, para os nossos problemas. Questionemos, afinal, qual é o ponto de vista onde eu estou. E depois, na grande maioria das vezes, aquilo que nos parece gigantesco, intransponível, o cabo das tormentas, não é nada mais do que uma simples criança ao sol e a sua sombra projetada. Então, sempre que nós nos deixamos vencer pelo nosso medo, pelo nosso pessimismo, que nós transportamos de braço dado, com quem nos damos hiper mega bem, então nós estaremos a fazer parte do nosso problema e não a fazer parte da solução que procuramos ou que gostamos que por milagre aconteça ao nosso problema. Há sempre um lado, chamemos-lhe positivo e negativo. Simplisticamente, há sempre isto. A escolha é nossa. Apenas e só nossa. Então, nunca esqueçamos que nós temos realmente o poder de determinar o que nós queremos fazer a seguir. Que nós temos o poder de dizer, eu vou ficar triste ou não vou ficar triste com isto. Eu vou ficar angustiado ou não vou ficar angustiado. Somos nós que determinamos a forma como nos queremos sentir. Apenas e só nós. Então, quando aquele dia amanhecer tempestuoso, cinzento, nebuloso, com trovões e etc. e mais, então atuemos imediatamente na mudança. E não é ficar ali, parar o despertador, puxarmos o cobertor e continuarmos ali, ai coitadinho de mim que eu sou um infeliz coitado. Vou dormir para esquecer. Telefonemos, ouçamos aquela música que nós tanto gostamos, que nem nos lembramos, aquela música que nós trauteamos logo, pomos logo, quando de repente já estamos a cantar e esquecemos que estamos atrasados para o emprego, por exemplo. Ou então, porque não, pegamos agora, temos telemóveis, de ligar àquele amigo que nós já não falamos há 500 anos, mas ele não me telefona a mim. Porque é que eu vou ter que telefonar a ele? Porque sim. Nem que seja para dizer, então pá, estou aqui todo contato, não me ligas de nenhum, meu. Ou dizer o quanto gostamos a alguém. Sim, os que lá também dizem que nós portugueses temos um problema de expressão. Nós adoramos o I love you, te amo, te quero, mas agora quando é eu amo-te, esta coisa fica diferente. Custa. Somos duros. Certo? Aprendamos a dizer eu amo-te. Diz o Einstein que Deus não escolhe os capacitados. Antes, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Quando lhe questionavam se ele era um gênio, o Einstein respondia mais ou menos isto. Ok, talvez uns 10% de genialidade e 90% de transpiração.
Só assim que nós construímos as coisas. E é exatamente isto que este senhor, não sendo espírita, os nossos amigos nos vêm dizer. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Esta é daquelas perguntas mais batidas que sei lá o que aqui no nosso... Não é? Toda a gente sabe a resposta. A tal dos esforços muito insignificantes. E que termina em que diz que a nossa vontade também, enfim, já era. Então é aqui que nós nos devemos, quando nós vacilamos, e nós vacilamos muito, lembremos-nos disto, ponhamos a música, cantemos, façamos sei lá o quê, o que nos der prazer, desde que não seja andar hasta lá da outro, claro. Mas pronto, então saibamos que ser feliz é sempre uma opção nossa, e que necessita de muito pouco. Basta querer. Então é neste querer que a nossa vida seja feliz, e ela tem de ser feliz, que eu termino com uma música da Flávia Venceslau, que é uma ode à vida. Ela tem exatamente por título Te Desejo Vida. Então fiquem com a Flávia. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz, andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. E pronto, uma excelente viagem para todos.